O Fábrica D tem os cursos mais completos do mercado. Ana queria passar para um vestibular super concorrido, mas tudo que ela achava na internet estava muito superficial. Pedro queria passar para o IME, mas os cursos online não o agradavam. Roberta estava com dificuldades em cálculo na faculdade. E o Flávio estava tentando pela terceira vez medicina, mas estava cansado daquela mesmice de sempre. Mas todos podem contar com Fábrica D e tem cursos a partir de R$ 9,90 ao mês. Então, não tem mais desculpa. Quer aprender? Vem pro Fábrica D. Oi, gente, eu sou a professora Ludmila Gonçalves e o assunto da nossa aula é para resolver o seguinte problema. Mestre, perdi a prova em geopolítica. Mestre, não consigo, Caxemira não entra na minha cabeça. Mestre, aqueles conflitos lá, mestre, eu não consigo entender. Calma, agora vamos resolver isso. Essa aulinha de introdução para você saber como e por onde começar a estudar geopolítica. Você nunca mais vai perder questão de geopolítica na prova da SPSEX, tá bom? Vem comigo, olha só. Bora começar com o que é geopolítica, né? São relações políticas e territoriais entre estados, né, estados-nação, em diferentes escalas. Seja na regional, então, por exemplo, eu vou falar da relação Brasil-Argentina, Brasil-Peru, Brasil-Chile. Eu estou falando aí numa escala regional da América do Sul. Como também pode ser na escala mundial. Então, eu vou falar de Brasil e China. Eu vou falar de Estados Unidos e China. Eu vou falar, tô falando de China o tempo todo, né? Porque a China hoje tá que tá, né? Então, quando eu me refiro a países de continentes diferentes ou de regionalizações diferentes, eu coloco aí que eu tô trabalhando numa escala mundial, tá bom? Então, levando em consideração isso, como que eu vou pensar para organizar as minhas ideias sobre geopolítica, sobre essas relações entre os estados? Bem, os fatos podem acontecer simultaneamente. Simultaneamente quer dizer que vai acontecer ao mesmo tempo, porque, meu Deus do céu, decorebinha faz como? Começou a Primeira Guerra Mundial. Beleza, aqui tá acontecendo. Primeira Guerra Mundial. Aí depois o professor começa a dar a República Velha, e ele pensa, tá bom, acabou a Primeira Guerra, agora vai começar a República Velha no Brasil. Gente, não! Tem muita coisa que acontece em lugares diferentes, em países diferentes, mas acontece ao mesmo tempo. E aí eu coloquei isso aqui, ó, mastigadinho pra você, ó, que bonitinho, ó. A Primeira Guerra Mundial aconteceu de 1914, né, 18 por aí. E enquanto isso no Brasil, tava rolando também a República Velha. Na Segunda Guerra Mundial, que tem esse período aí de 39 a 45, rolava aqui o período da Era Vargas, pegando já o governo provisório, né? Então, toda essa parte inicial, que tem depois, né, quando ele foi eleito, esse momento inicial da Era Vargas está aqui, ó, até 45. E tudo isso tem muito a ver, a Segunda Guerra influencia diretamente nas ações políticas que vocês veem em história e principalmente nas ações econômicas que a gente vê na aula de geografia que já está na plataforma para vocês assistirem, tá bom? Guerra Fria, tá aí, né? 47 até 91, com o fim da União Soviética, nós vamos ter aqui no Brasil Dutra, volta Getúlio Vargas, vai ter JK, vai ter a ditadura civil-militar e o processo de redemocratização. Percebam que enquanto com Getúlio Vargas a gente tinha uma política nacionalista e a gente tem aí resquícios de aproximação de Getúlio com o nazismo, enfim, mó babado, né? Porque geopolítica é fofoca, é babado. A gente vai ver que Dutra, na verdade, desde então, ele já tenta ter um posicionamento de proximidade a mais com os Estados Unidos, tendo em vista que durante a Guerra Fria, o Brasil ele é um país satélite, ou seja, é um país aliado dos Estados Unidos. Então, muito daquilo que os Estados Unidos propõem, o Brasil ele adere, tá? E aí nós tivemos JK, abertura de capital privado, vindo capital privado principalmente da onde? Estados Unidos, não é à toa, Guerra Fria. Nós somos, né? Mas na Guerra Fria também éramos aliados aos Estados Unidos. A ditadura civil-militar, misericórdia, foi quando mais foi injetado capital estrangeiro, principalmente dos Estados Unidos. E o processo de redemocratização, que o nosso processo de redemocratização, vou até dar uma palhinha já,
ocorreu a Conferência de Washington, que lá foi decidido, foi em 1889, e lá foi decidido que os países subdesenvolvidos, o Brasil era subdesenvolvido nesse momento, endividado, né, com o FMI, os países subdesenvolvidos endividados deveriam pagar as suas dívidas e implementarem o neoliberalismo em seus países. Foi por isso que a ditadura, né, caiu por terra e logo se inseriu o modelo neoliberal aqui no Brasil, porque a gente, como um país satélite aliado aos Estados Unidos e devendo a ele, aderiu ao que foi acordado na Conferência de Washington, justamente para ter um governo neoliberal e é o modelo de governo que nós temos até hoje, o modelo ideológico, tá bom? Bem, atenção à conjuntura. Estrutura é a base, conjuntura é como tudo está se organizando naquele momento. E a conjuntura, gente, ela pode ir mudando ao longo do tempo e dependendo do espaço também vai acontecer de formas diferentes. Então, olha só. Olha essa conjuntura. A Conferência do Meridiano, ó, aula de cartografia, hein? Quem não assistiu vai lá assistir. Conferência do Meridiano, dito na aula de cartografia, aconteceu em 84. E na aula eu falei que a Conferência do Meridiano ela aconteceu justamente para padronizar o horário mundial, porque as relações econômicas estavam ficando mais intensas. Então eu, enquanto empreendedora, eu vou querer saber sim que horas que chega a minha mercadoria. Que horas que a minha mercadoria vai chegar lá para o cliente e quando a minha vai chegar. Então essa necessidade de padronizar o horário mundial foi acordado aqui na Conferência do Meridiano. E a Conferência de Berlim, muito conhecida como a partilha da África e da Ásia, não é mesmo? Principalmente da África. E aí, então, também foi nesse período, né, de 84 a 85, e a conjuntura era logo esse capitalismo industrial, né? Para quem ainda não assistiu também a aula das fases do capitalismo com Revolução Industrial, né, a aula das associações, vai lá dar uma olhadinha, que vai ajudar muito, tá? Então, o capitalismo industrial é o momento do avanço dos meios de transporte, por isso a padronização do horário mundial. Devido a esse avanço dos meios de transporte e da tecnologia, a produção ficou ainda maior, aumentou a produtividade. Então, se aumentou a produtividade, eu tive que buscar por mais matéria-prima, por isso a Conferência de Berlim. Né? Então, o avanço do imperialismo e o aumento da globalização, a intensificação da globalização. Então, uma mesma conjuntura, o mesmo contexto, no caso aqui, um exemplo do capitalismo industrial, estava influenciando lugares diferentes. Porque a Conferência do Meridiano aconteceu em Washington e a Conferência... Washington, parece o nome de... meu primo Washington. Eu sempre penso isso. Eu tenho um primo Wellington, Washington não. Ou não, é Wesley... E o Wellington. O Washington não tem não, tá? Conferência do Meridiano, que foi em Washington, e a Conferência de Berlim, que aconteceu em Berlim, tá bom? Foram em lugares diferentes, em continentes diferentes, mas estavam vivendo a mesma conjuntura. Então, fazer essa associação, isso é trazer o pensamento geopolítico para a prova da SpaceX, tá bom? Bem, causa e efeito. Nossa, isso aqui é uma das coisas que a SpaceX ela mais gosta. Causa e consequência, causa e efeito. Então, tipo assim, quem é decorebinha cabecinha, vê uma situação aqui no Brasil e pensa, não, porque isso foi só no Brasil. Isso aqui não tem nada a ver com mais país nenhum, não. Vai assistir aula, só quer saber de aula de Brasil. Mestre, hoje é aula de Brasil? Ah, não? Ah, então eu acho que eu nem vou assistir, não. Tá bom, às vezes ele só quer dar o gás em Brasil, mas, gente, muita aula que fala sobre mundo... vai puxar sobre o Brasil, porque tá tudo correlacionado. É dessa forma que a prova da SpaceX ela vai cobrar para você, tá bom? Então, olha só, uma causa, a crise de 29, que foi a crise de superprodução nos Estados Unidos, também foi a crise conhecida como crash, né, o barulho de crack, a crash da Bolsa de Valores, tá bom? Então essa crise de 29 desencadeou a crise do café aqui no Brasil. E foi por isso que em Getúlio Vargas ele começou a desenvolver um modelo específico econômico, que foi a substituição de importações, porque no mesmo período estava acontecendo a guerra. Tudo está conectado. Tá bom? Então, entender alguns processos que acontecem no Brasil tem muito a ver
tem muito a ver com o que a gente vai atrelar com o que está acontecendo no mundo, porque causa e efeito, tá bom? E atenção ao que eu vou dizer agora. Muitas das vezes a SpaceX, ela coloca algumas questões muito inovadoras de locais que quase não são ditos. E aí as pessoas falam, meu Deus, a professora não fala, o mestre não falou, meu Deus do céu, calma, calma, calma. Qual é a função da aula, além da gente falar o que vai cair? Porque tudo que tá aqui, a chance de cair é 90%. Todo ano eu falo isso, todo ano cai. Mas qual é o papel de você enquanto concurseiro, enquanto estudante? É você se preparar para aquilo que vai vir. Então, atenção para essa base de conhecimento, porque o que vier, você vai saber o que marcar. Olha só, quando se fala sobre conflitos políticos, a gente está se referindo a coisas específicas. Então, olha só, quando países entram em conflito político, pode ser um conflito ideológico. Então, se for no contexto da Guerra Fria, você já sabe que está falando de conflito entre ideologias diferentes, capitalismo e socialismo. Muito se fala que durante a Guerra Fria não teve conflito nenhum, foi uma Guerra Fria, pelo amor de Deus. E os países satélites, e os países aliados, teve conflito pra caramba, já vou falar dele já rapidamente, porque depois você vai assistir a aula com detalhes de Guerra Fria, tá bom? Então, conflito político vai falar de questão ideológica. Político vai falar de relações diplomáticas, de diplomacia. Como que um país está se comportando diante do outro quando esse outro está vivendo um problema? Quer ver um exemplo? Como que o Brasil se comportou em relação à China com a questão do coronavírus? Poxa, mestre, será que vai cair a questão do coronavírus? Pode cair, por que não? Pode cair, problema nenhum. E aí você vai ter que saber lidar, como que o Brasil está lidando com a questão do coronavírus com a China? Na diplomacia foi tudo ok? Teve algum cri-cri? A gente estudou na aula sobre a quarta fase do capitalismo, a quarta revolução industrial, sobre o capitalismo informacional, que os dirigentes eles estão usando as redes sociais como principal fonte oficial, vários dirigentes pelo mundo. E a Austrália, ela sofreu alguns tipos de retaliações porque foi comentado, teve um comentário xenofóbico em relação à China e a China prontamente impediu com que australianos conseguissem entrar na China, dificultou. Então, nem tudo que se posta é bobeira não, está sendo considerado aí sim como uma fonte oficial de dirigentes políticos, chefes de Estado, tá bom? Bem, acordos. Quando tem a questão econômica, que eu vou falar já, também tem alguns tipos de acordos políticos. Como assim? Ao invés de se tratar só de economia ou não de mercadoria, pode ter algum acordo político. Nós dos BRICS, BRICS é um grupo de países, então Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, nós teremos um acordo político, nós vamos combinar isso. Então, para a diplomacia, é bom que todo mundo haja igual, haja conforme o combinado. E se você não agir? Isso aí vai ter tensão nos acordos, tá bom? Então, sobre política, é muito disso que pode acontecer. Então, isso vai estar no gabarito. No gabarito vai estar falando de acordo, no gabarito vai falar de relações diplomáticas, no gabarito vai falar sobre tensões ideológicas. Dessa forma, é essa palavrinha que vai aparecer, tá bom? Bem, descendo aqui para econômicos, motivos econômicos para conflitos geopolíticos, blocos econômicos. Você vai depois daqui, clica na aula de bloco econômico e abraça essa aula. A chance de cair blocos econômicos é muito grande na SpaceX, tá? Já abraça o Mercosul, abraça a União Europeia, abraça o NAFTA e vai, tá? Então, questões de bloco econômico vai cair. Acordos bilaterais, por exemplo, recentemente o Mercosul fechou um acordo bilateral com a União Europeia. O que é um acordo bilateral? Um acordo entre dois lateral lados. Então, são acordos diretos que podem ser entre dois países
né, ou entre dois blocos. O Brasil está inserido, né, nessa relação, no acordo bilateral, né, de livre mercado com a União Europeia. É um livre mercado, mas com algumas pequenas limitações. E aí na aula de Mercosul você assista também para você entender melhor sobre essas questões, tá bom? Bem, também em relação econômica, também terá acordos bilaterais. E esse aqui, né, ó, fonte de energia. Tem gente que assim, decorebinha, já pensa. Oriente Médio, petróleo. Oriente Médio, petróleo, 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 petróleo. Sim, sim. Mas é só isso? Não. E se você esquecer, você vai errar na prova. Porque não é só isso. Quando chegar em física eu vou falar para você, tá bom? Fonte de energia, isso vai influenciar diretamente. Saber quais são os países que estão se destacando cada vez mais. Quem são os maiores produtores de petróleo. E aí já temos aula aqui também de fontes de energia. E aí, quando você pensar geopoliticamente nos conflitos, você vai entender do porquê. Porque um país ou outro ele se destaca. Quer ver um exemplo? Ah, mas tinham as 7 irmãs, as chamadas 7 irmãs, que eram as grandes empresas exploradoras de petróleo, que elas se destacavam por serem dos Estados Unidos e de países europeus. No entanto, os países do Oriente Médio, o local onde tem o petróleo, eles decidiram então taxar o preço do petróleo. Foi aí que em 73 houve a crise do petróleo e teve o surgimento da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, OPEP. E aí, então, por conta de uma questão econômica, ocorreu um conflito geopolítico naquela região. E muitas das outras guerras que estão ocupando o Oriente Médio, eles possuem origem ou continuidade a partir dessa questão da OPEP e da crise de 73. Tá? Então, aquela questão de causa e efeito tá totalmente aqui também, tá? Então, beleza. Sociais. Galera, quando eu falo de questões sociais, deixa eu vir pra cá. Quando eu falo de questões sociais, eu vou me referir à religião. Então, pessoas, grupos, países que possuem uma religião diferente, isso pode gerar conflitos geopolíticos. Por exemplo, quando eu falo da Caxemira, já vou falar dela já já. Etnia. A galera foca na religião e esquece a etnia. Galera, todo mundo pensa que todo muçulmano é árabe. Não é. Árabe, eu me refiro a uma etnia. Então, por exemplo, a galera do Irã, eles não são árabes, eles são persas. Quando a gente vai falar na Turquia, eles são muçulmanos. Quando vai falar da Turquia, na Turquia, ai meu Deus, que difícil, possuem turcos, mas também tem curdos, né, que querem fundar o Kurdistão. Então tem uma questão étnica naquela região e que entra em conflito. Recentemente teve os curdos sendo, né, empurrados para eles saírem da Turquia, tá bom? Então muitos conflitos não são só religiosos, eles também são étnicos. Então é importante estar atento. O Irã é persa. A Arábia Saudita, beleza, é árabe. E assim você vai esquematizando a questão étnica, que também vai estar na aula de geopolítica específica aprofundada sobre isso, tá bom? Migração, ah meu Deus, migração, ótimo para cair. Geopoliticamente falando, como é que quer dizer isso? Por que se questionar? Por que tem muitas pessoas saindo do norte da África, indo para a Europa? Indo para outros países do Golfo, ali no Oriente Médio. Por que tem muita gente do Oriente Médio, me referindo a Líbano, a Síria? Por que eles estão indo pelo mar Mediterrâneo também para a Europa? Por que tem muitos latino-americanos saindo, andando daqui da Latinoamérica, indo para os Estados Unidos? Então, as tensões geopolíticas que têm acontecido em relação a esse deslocamento em massa de pessoas, por causa de guerras, e a questão social também entra diretamente aí, questão de alguma doença pode ser também. Então, toda essa questão que envolve as migrações tem aí questões sociais, tá bom? E questões físicas, né? Um aspecto físico. E aí eu coloco de cara que é a questão hídrica, de cara. Porque olha só, atenção que eu vou te dizer, quando falar de Oriente Médio, vai ter conflito por causa do petróleo? Vai. Mas com certeza tem um conflito que antecede aí e vai estar lá no gabarito para você marcar.
Questão hídrica, questão de acesso à água. O Oriente Médio é um ambiente árido, então acesso à água é complicado. Então essa questão hídrica é um problema e sempre vai ser uma questão também para disputas geopolíticas, tá bom? Fenômenos naturais. Então, quando já fala dos impactos das monções asiáticas, por exemplo, quando vai falar de tsunami, quando vai falar de terremoto, como que isso pode trazer algum tipo de conflito entre países, né? Pedindo ajuda para a reconstrução, e aí um país ele não ajuda, e aí já entra também num problema político, de diplomacia. Então uma coisa acaba se relacionando à outra. Então, quando diz respeito a motivos para conflitos, você pode ter certeza que um desses aqui vai ser o gabarito para você marcar como verdadeiro, né, naquelas questõezinhas da SpaceX, para você achar seu gabarito, tá bom? Vamos ver na prática, então, como que esses motivos, eles vão entrar nos principais conflitos que podem cair e já caíram na SpaceX? Então, olha aqui. Caxemira. Vai ver a aula de Caxemira e vai abraçar essa aula também. Tá bom? Vai abraçar essa aula. E aí, questão da Caxemira. Vai associar diretamente a quais países? Índia, Paquistão e China. E aí você precisa saber o mapa da Ásia. Porque a pessoa, às vezes, olha isso aqui. Índia, Paquistão, beleza. Agora, a China? A pessoa pensa aqui. Índia, Paquistão, China. Tá lá do outro lado. Não, gente. Faz fronteira. Tá bom? Faz fronteira. E a questão da Caxemira ali pega os territórios da Índia, da China e do Paquistão. Eu botei o ano de 47 aqui porque diz respeito à independência da Índia e do Paquistão. Mestre, a senhora tá me dizendo que a Índia ficou independente em 47? Meu biso estava vivo. Minha avó estava viva, sei lá. É recente. Então, olha só, muitos processos de autonomia, de descolonização, são um dos principais conflitos até hoje de guerras civis nesses lugares. Então, se hoje tem conflito na Caxemira, é por conta dessa causa que foi o processo de descolonização, que foi feita de qualquer jeito, e aí então os conflitos, eles continuam até hoje, tá bom? Lembrando que o conflito da Caxemira, ela tem a ver com a questão religiosa entre muçulmanos e hindus, bem como também uma questão hídrica, já que a parte da Caxemira que pertence hoje à Índia tem a nascente de rios, tem nascentes de rios, e aí então é uma questão para estar disputando por essa área. Quem domina a água tem poder na região. Assista a aula de Caxemira, tá bom? Procura lá para você dar uma assistida. Israel é algo que vai cair também. E aí, sempre quando eu falar de Israel, o que você vai ficar preocupado? O que você vai estudar sobre a formação do Estado de Israel, né, que aconteceu em 48? Como que a ONU influenciou nisso? Vai pesquisar sobre a Guerra dos 6 Dias e vai pesquisar também sobre Yom Kippur. Tem muitos mais conflitos dentro disso aqui, mas o principal é isso aqui, tá bom? O principal vai cair, vai estar no gabarito da prova, Yom Kippur. E você vai ter que saber o que foi esse conflito. Como é que você vai saber? Assistindo a aula que já tem sobre a formação do Estado de Israel, tá? Coreia. A aula da Coreia, ó, sobre as Coreias, Coreia do Norte, Coreia do Sul, né? Essa guerra das Coreias que aconteceu aqui de 50 a 53, ela se deu por quê? Gente, uma fofoca danada. O Japão tava lá. Os coreanos não curtiram, botaram os japoneses para correr. Depois disso, devido à Conferência de Potsdam, acabou ocorrendo em 45, através do Paralelo 38, assim que se diz, né? Paralelo 38, dividiu-se Coreia do Norte como a parte socialista, a Coreia do Sul como a parte capitalista. Que contexto que eu tô falando? Qual é a conjuntura? Guerra Fria. Vai ter que fazer essa associação para a SpaceX. Então, lembrar dessa conferência é importante. Lembrar da conjuntura que eu estou falando de Guerra Fria para a prova da SpaceX também é muito importante. Tá bom? Afeganistão. Opa! Afeganistão vai falar de quê? Em 2 momentos. A primeira guerra do Afeganistão e a segunda guerra do Afeganistão.
A primeira diz respeito também ao contexto da Guerra Fria, né, que a União Soviética estava lá ocupando, e aí os Estados Unidos entrou no Afeganistão para treinar afegãos, e depois ele quis dominar o Afeganistão, os afegãos não permitiram, e aí se revoltaram e formaram grupos terroristas chamados Al-Qaeda e Talibã, por exemplo, né? Então tudo isso diz respeito à Primeira Guerra do Afeganistão. Então o contexto aí da Guerra Fria. E em 2001, agora, anos 2000, é engraçado, né, estudar sobre coisa que a gente estava vivo, né? Então olha só, anos 2000, agora a Guerra do Afeganistão. Inclusive, gente, essa guerra ela continua até os dias de hoje, tá bom? Para buscar os líderes da Al-Qaeda, os líderes do Talibã, né? A busca por Osama Bin Laden, que até agora tá nessa busca aí. Achou o corpo dele, toda hora acha que achou, tá igual o Michael Jackson, ninguém acredita que morreu, tá por aí andando, né? Então, tem essa questão até os dias de hoje no Afeganistão, tá? Vietnã, a questão do Vietnã, né, de 59 a 75, também está dentro da conjuntura da Guerra Fria. E aí houve a Conferência de Genebra em 54 para definir a independência do Vietnã. No entanto, o Vietnã estava tomado por socialistas e aí os capitalistas não queriam deixar barato, tendo em vista que o Vietnã ele tem uma proximidade aí com a China. Então tudo é o jogo de war. É tudo aí combinado. Então, teve o conflito do Vietnã, também vai ter aula do Vietnã para você assistir e entender, tá bom? Dentre esses, também vamos ter a guerra do Irã e Iraque, vai ter a guerra do Golfo, e tudo isso diz respeito não só à questão ideológica, questão da religião, questão econômica, tá bom? Tudo isso vai estar relacionado e aí vocês vão estar assistindo as aulas e correlacionando causa e efeito e a conjuntura. Tudo bem? E para fechar aqui, continente africano. Lembra que eu falei do processo de descolonização? 1975, descolonização da Angola. Moçambique, descolonização em 77. E as guerras civis que vem ocorrendo e ocorreram principalmente nos anos 2000 com mais força, olha só que recente, né? Deixando milhares de mortos. Tudo isso também em decorrência do processo de descolonização. Como que a colonização fez tão mal e como que essa descolonização foi feita de qualquer jeito. E aí as pessoas vivem nesses conflitos. Tem um filme muito interessante, caso vocês queiram assistir também, Hotel Ruanda, falando do país Ruanda e a saída, né, dos seus colonizadores, a Bélgica, e como que deixou o país em conflito. Ou seja, o colonizador ele explora. Vocês querem independência? Então tá bom, eu saio, se virem. E deixa tudo desorganizado, bem como se dependesse dos colonizadores para desenvolver. E é por isso que muita gente pensa que se o continente africano, se países africanos eles não se desenvolvem até hoje, né, é porque eles não querem, é porque eles não têm força de vontade. Gente, essa dificuldade no desenvolvimento tem a ver com um conceito chamado neocolonialismo. Atenção ao que eu estou dizendo, porque isso cai na prova, hein? Eles sabem que vai ter um pensamento, um rancinho de falar, a África é assim porque não quer. A África tá assim, os países, o Moçambique tá assim porque não tem força de vontade, não tem gente boa lá para resolver. E isso é cabecinha pequena. Para passar na SpaceX, você vai ter que entender que tem um problema estrutural do processo de colonização que aconteceu lá. E esse processo de exploração acontece até os dias de hoje devido a esse conceito, anotem, neocolonialismo. Tá bom? Vai cair na prova, vai ler a questão, vai lembrar de mim, tô falando, hein? Como já caiu. Tá bom, gente? Então, olha só, todo esse quadro aqui é um grande panorama para você organizar por onde você vai começar, como você vai começar a estudar geopolítica, que é um assunto que sempre cai na SpaceX e cada vez tem caído mais. Tá bom, gente? Olha só, eu espero que vocês tenham entendido e até a próxima. Tchau, tchau! A Fábrica D veio para ser o seu mais novo e definitivo insight de alta performance.
Estude com a gente no Extensivo Enem, no Aprofundamento Medicina ou até mesmo pro IME e pro ITA. Tudo isso a partir de R$ 9,90 ao mês. Não tem desculpa. Quer aprender? Vem pro Fábrica D.